O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora Ide, página 408, conclusão, parte 7. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o fato das manifestações, os princípios de filosofia e de moral que dela decorrem e a aplicação desses princípios. Daí 3 classes, ou antes 3 graus entre os adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam em constatá-las. É para eles uma ciência experimental. Segundo, os que lhe compreendem as consequências morais. Terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar esta moral. Qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral sobre o qual se examinem esses fenômenos estranhos, cada um compreende que é toda uma nova ordem de ideias que surgiu, das quais as consequências não podem ser senão uma profunda modificação no estado da humanidade. E cada um compreende também que essa modificação não pode ocorrer senão no sentido do bem. Quanto aos adversários, pode-se também classificá-los em 3 categorias. Primeiro, os que negam sistematicamente tudo o que é novo ou não vem deles, e que falam sem conhecimento de causa. A essa classe pertencem todos aqueles que não admitem nada fora do testemunho dos sentidos. Eles nada viram, nem querem nada ver, e ainda menos aprofundar. Ficariam mesmo irritados de ver muito claro, com medo de serem forçados em convir que não têm razão. Para eles o espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Não existe, é muito cedo dizer. São os incrédulos que tomaram partido. Ao lado desses, pode-se colocar aqueles que se dignaram lançar um golpe de olhar para desencargo de consciência, a fim de poderem dizer: eu quis ver e não vi nada. Eles não compreendem que seja preciso mais de meia hora para se conscientizar de toda uma ciência. Segundo, os que, sabendo muito bem em que se apoiar sobre a realidade dos fatos, os combatem, contudo por motivos de interesse pessoal. Para eles o espiritismo existe, mas tem medo de suas consequências e o atacam como um inimigo. Terceiro, os que encontraram na moral espírita uma censura muito severa de seus atos ou de suas tendências. O espiritismo tomado a sério os embaraçaria. Eles não rejeitam nem aprovam, preferem fechar os olhos. Os primeiros são solicitados pelo orgulho e pela presunção, os segundos pela ambição e os terceiros pelo egoísmo. Concebe-se que essas causas de oposição, não tendo nada de sólidas, devem desaparecer com o tempo, porque em vão procuraríamos uma 4ª classe de antagonistas, a que se apoiasse sobre novas contrárias patentes e atestando um estudo consciencioso e laborioso da questão. Todos não opõem senão a negação, nenhum traz demonstração séria e irrefutável. Seria presumir demasiado da natureza humana crer que ela pudesse se transformar subitamente pelas ideias espíritas. Sua ação não é, seguramente, a mesma, nem do mesmo grau. Entre todos aqueles que as professam, mas qualquer que seja o resultado, mesmo fraco, é sempre um progresso, mesmo seja apenas o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica na negação das doutrinas materialistas. Isto é a consequência mesma da observação dos fatos. Mas entre os que compreendem o espiritismo filosófico e nele vem outra coisa além dos fenômenos mais ou menos curiosos, há outros efeitos. O primeiro e o mais geral é desenvolver o sentimento religioso naquele mesmo que, sem ser materialista, não tem senão indiferença pelas coisas espirituais. Disso resulta nele o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo da morte, longe disso, porque o espírita defenderá sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que faz aceitar, sem murmurar e sem desgosto, uma morte inevitável, como uma coisa antes feliz que terrível, pela certeza do estado que lhe sobrevirá. O segundo efeito, quase tão geral como o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. O espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena, perdendo 3/4 partes de sua importância, não aflige tanto com as atribulações que a acompanham. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Daí também o afastamento do pensamento de abreviar seus dias, porque a ciência espírita ensina que, pelo suicídio, se perde sempre o que se queria ganhar. A certeza de um futuro, que depende de nós mesmos, tornar feliz, a possibilidade de estabelecer contato com os seres que nos são caros, oferecem ao espírita uma suprema consolação. Seu horizonte aumenta ao infinito pelo espetáculo incessante que ele tem da vida de além-túmulo, da qual pode sondar as misteriosas profundezas. O terceiro efeito é excitar a indulgência pelas faltas alheias, mas é necessário dizê-lo. O princípio egoísta e tudo o que dele decorre
é o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, o mais difícil de se desarraigar. Fazem-se sacrifícios voluntários, desde que nada custem e, sobretudo, de nada privem. O dinheiro tem ainda, para a maioria, um atrativo irresistível, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de sua pessoa. Por isso, a abnegação da personalidade é o mais eminente sinal de progresso.